versículo de número 22 a seguir. Bom é estarmos na casa de Deus, Aleluia. adorando, bendizendo o nome santo do Senhor. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos para falar um pouco do amor de Cristo, falar um pouco da palavra de Deus. Também o presbítero irmão Ezequiel, que foi ponte, que Deus possa te abençoar o ministério, de esposa e o filho ou filha, não sei, que está vindo por aí, que Deus possa abençoar. Pastor Osiel, que Deus abençoe, continua na simplicidade e humildade. Simplicidade, às vezes, muitos confundem pelo jeito de vestir, pela aparência, mas olhando para o Senhor, eu vejo a simplicidade dentro do meu coração. Simplicidade não está só Aleluia, Jesus. no jeito de vestir, não. Tem gente que veste bonitinho como nós, mais humilde. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém, Jesus. Tome sua Aleluia. Aos obreiros, que Deus abençoe. Nosso irmão que nos antecedeu aqui, com uma breve palavra, que Deus abençoe. Deus abençoe você que saiu da sua casa para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero um pouco da sua atenção nessa noite, porque vamos falar da palavra de Deus. É algo inspirado por Deus, as Escrituras. É divinamente inspirada. E quando vai falar da palavra de Deus, é necessário que nós reverenciamos. Aí, irmão, mas é um local pequeno, não interessa. Reverência, a palavra, pode estar 2 ou 3 unidos, ele disse que estaria presente. Aleluia. Temos que ter reverência à palavra. A Bíblia vai nos falar, Mateus vai relatar uma história que me chama bastante atenção. Mas antes de entrar aqui, deixa eu voltar um pouco atrás, para que Jesus chegasse nesse momento, nessa hora de mandar os discípulos entrarem no barco e passar para o outro lado. Escute o que eu vou falar. A ordem já foi dada. Aleluia. A ordem Jesus já deu. Entre no barco e passa para o outro lado. Mas antes disso, no início do capítulo 14, vai dizer que Herodes, versículo 1, naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam ele. Vamos ver mais adiante que Herodes já havia prendido João Batista, havia mandado matar, porque se você ler mais atrás, vai ver que quando ele vai até a beira do Rio Jordão, aonde João Batista estava batizando e pregando, João Batista vai denunciar um pecado.
E muitas das vezes, quando é denunciado o pecado, os grandão não gostam. Aquele que está reinando não gosta. Aquele que está em alta posição não gosta. Aquele que está em patamar mais elevado não gosta. Mas se o profeta fala da parte de Deus, seja para grande, seja para pequeno, Aleluia, Jesus. Gostando ou não, Deus mandou falar, receba. Glória a Deus. Então quando ele Aleluia. vem ao Rio Jordão, João Batista vai dizer: você está em pecado, tu está adulterando, porque a mulher que você tem não é sua. Se não me falar a memória do seu irmão Felipe, Herodias, não é tua mulher. E isso vai incomodá-lo, vai incomodar também a sua mulher. E ela vai procurar todos os jeitos de matar João Batista, ele vai procurar todos os jeitos de matá-lo. Mas ele temia o povo, porque o povo tinha João Batista como profeta. Observa que quando João Batista vai ao rio, está no Rio Jordão batizando, ele vem trazer uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. E vai chegar um grupo de fariseus, escribas até ele, e a esse grupo ele vai dizer: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura ou da ira vindoura? Não quero entrar, nessa parte da mensagem, só para explicar. Então chega no dia do aniversário de Herodes, comemorando o seu dia natalino, o dia do seu aniversário, está ali se banqueteando, está ali se alegrando, e de repente a sua enteada, a filha de sua esposa, a filha de Herodes, vai dançar. Uma moça bonita, vai fazer uma dança sensual, vai sensualizar perante Herodes. Ele vai ficar babando igual um lobo, vai se agradar daquela dança. Aí ele vai abrir o boca e vai dizer: tudo que você pedir, até a metade do meu reino, tudo que você quiser eu vou te dar, tudo. Mas já a moça, instruída pela sua mãe: ei mãe, ele disse que o que eu pedir ele vai me dar. Ela já cheio de ódio, cheio de raiva de João Batista, vai dizer: pede a cabeça do profeta, porque a palavra do rei não pode voltar atrás. Falou, está falado. E olha aí, não tem gente pequena aí no meio não, só gente grande. Aleluia. Só peixe grande, só tubarão. Ele não vai querer voltar atrás. Ela vai chegar até ele e diz: ei, eu quero a cabeça de João Batista, e me traga numa bandeja. Não é de qualquer jeito, eu quero numa bandeja. Irmãos, porque denunciou o pecado, porque pregava sobre arrependimento, ele foi parar numa prisão. Mas observa que ele veio preparar o caminho para Jesus. E se você ler a Bíblia, você vai saber que enquanto João estava preso, Jesus já tinha descido ao Rio Jordão, sido batizado por ele, e ele viu o Espírito de Deus descendo em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E a voz de Deus que bradava do céu, dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, ou a quem eu tenho prazer. Mas no momento de sua prisão, um momento angustiante, ele vai mandar um dos seus discípulos dizer: vai lá e pergunta se é ele, ou temos que esperar por outro. Porque era um momento difícil. E quem disse que nós não passamos por momentos difíceis? Como o irmão falou aqui nessa noite, ele queria desistir, queria abrir mão. Porque nós passamos por momentos de dificuldade. Nós passamos por aflições e tribulações. Aleluia. Que às vezes pensamos que não vamos conseguir chegar, não vamos conseguir ir adiante, mas a ordem já foi dada. Aleluia, Espírito Santo. A palavra do reino poderia voltar atrás, então ele mandou trazer a cabeça de João Batista. Jesus, recebendo a notícia que o seu primo João havia falecido, havia sido decapitado, acredito eu que Jesus ele vai se entristecer, vai se retirar para um lugar deserto, um lugar distante.
Jesus queria ficar um momento a sós. Irmão, mas Jesus, observa que a Bíblia fala que ele veio como homem, padeceu como homem. Os mesmos sentimentos de dor, de tristeza, de aflição que nós temos, ele teve, pior. Isso. Então ele se entristece, vai para um lugar deserto, um lugar distante, querendo ficar só. Mas a Bíblia vai dizer que a multidão ouviu que Jesus estava indo para um lugar distante. A multidão ouviu que Jesus estava se retirando para um lugar deserto. E se você ler a Bíblia, você vai ver que onde Jesus estava, reuniu a grande multidão. Reuniu a grande quantidade de gente. Porque queriam ouvir Jesus pregar. Queriam ouvir Jesus falar. E a mensagem de Jesus também era: arrependei-vos. Mensagem de arrependimento. Mensagem de reflexão. Mensagem para mudar de vida. Mensagem que mexia com a alma e com o espírito. Mensagem que transformava de dentro para fora, não como é hoje, que quer transformar as pessoas de fora para dentro. E às vezes, quando queremos transformar alguém de fora para dentro, o presbítero irmão Ezequiel, acaba dando errado, porque muda a aparência, muda o físico, e o exterior e o interior continua a mesma coisa. Um coração cheio de mágoa, um coração cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de ira, um coração desejando vingança. Mas quando o Espírito de Deus vem, que alguém levante a mão, aceita Cristo como Salvador da sua vida, da sua alma, que se renuncia, que o pastor somente cuida como mais uma ovelha, que o pastor só prega e diz: esse é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O Espírito de Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Aleluia! E as mensagens de Jesus eram assim, atingia a alma, atingia o interior. A mensagem de Cristo é assim. A pregação do Evangelho é assim. Evangelho é simples, é nós que complicamos. Nós estudamos, fazemos teologia, irmão, não é errado, eu faço também, estou estudando. Vamos agregar conhecimento, vamos se aprofundar mais nas Escrituras. Mas tem muito com teologia que só quer transformar a gente por fora. Mas a Bíblia nos ensina que a mudança começa de dentro para fora. Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus, essas mensagens cativavam a atenção, chamavam a atenção, prendiam a atenção da multidão. Por isso que reunia grandes povos onde Jesus estava. Alguns iam para ouvir a palavra, porque gostavam da palavra. Outros iam com interesse em receber uma cura. Espírito Santo, aleluia. Outros iam para criticar Jesus. Outros iam para perseguir. Jesus, que era Jesus, foi perseguido, caluniado, criticado. Eu e você? Jesus, aleluia. A multidão ia onde Jesus estava, porque sabia que se fosse preciso, como vamos ver aí na frente, Jesus multiplicaria pão e peixe. O primeiro milagre da multiplicação, versículo de número 3 a seguir, vai falar que quando Jesus retira para esse lugar deserto, ali reúne uma grande multidão onde Jesus estava. E Jesus se enche de íntima compaixão para com eles, cura os seus enfermos. Jesus prega a palavra naquele dia. Jesus cura os enfermos. Mas já era chegada a tarde. Os discípulos vão se aproximar até Jesus, vai dizer: o lugar é deserto e a hora já é avançada, já é tarde. Despede a multidão para que vão pelas aldeias
e comprem comida para si. Versículo de número 15. No versículo de número 16, Jesus vai dizer: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhes de comer, dar comida para eles, dar alimento. Versículo de número 17. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ei, Senhor, a multidão é grande. O Senhor está pedindo para dar alimento para essa multidão. O Senhor está pedindo para alimentar esse povo. Mas temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Não vai ter como alimentar essa multidão, não vai ter como alimentar esse povo. É muita gente. Aí Jesus vai dizer: traz-nos aqui. Traz esse alimento até mim. Jesus ali queria ensinar algo a eles. Versículo de número 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Primeira coisa que Jesus vai fazer: pegar os 5 pães e os 2 peixes, vai olhar para o céu, vai apresentar a Deus, vai dar graças ao Pai por 5 pães e 2 peixes. Ele vai repartir e vai dar para os discípulos, vai dizer: agora começa a servir a multidão. Mas, Senhor, começa a servir a multidão. Aleluia. Mas é muita gente, pastor Zé, mas começa a servir a multidão. Mas é muita gente, pregador, mas vai servir a multidão. Aleluia! Glória a Deus! Mas é muita gente, presbítero Ezequiel, mas vai servir a multidão. Deus está mandando servir, Jesus está mandando servir. Ele não está perguntando a quantidade de gente. Ele está dizendo: ei, eu já levantei o pão e o peixe, já apresentei ao Pai, é só você servir. Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que comeram, saciaram, se encheram. E a Bíblia nos diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. 5 pães e 2 peixes. A multidão comeu que subejou, sobrou 12 cestos. Eu imagino o povo comendo aquele pedaço de pão, o povo comendo e o pão crescendo, o povo comendo e o pão crescendo, o povo comendo, saciando a fome. Opa, tem pão ainda. Aleluia! Quem não, também jeitinho sobrou aqui. Glória a Deus! Aleluia! Também sobrou. Ei, você da ponta, que pão não, aqui também sobrou. Aleluia! Quando Mas Deus maravilhoso! opera milagres, Deus ele opera para nos deixar de boca aberta. Quando Deus ele quer fazer milagre, Ele não vem pedir opinião para mim, não. O negócio é ter alguém com um ato de fé. Se tem alguém com um ato de fé no ambiente, o milagre vai acontecer. O que nós aprendemos com isso? O pouco que nós temos na mão, mas se nós apresentar ao Senhor, esse pouco Deus vai multiplicar. Aleluia, glória a Deus. Não, você não entendeu. O pouco que nós temos na mão, mas se nós apresentarmos ao Senhor, o Senhor vai multiplicar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí os discípulos saem ali com cestos, Glória a Deus, aleluia. Ei, Mateus, o que é, Pedro? Um cesto cheio aqui, aí. Ei, Tiago, aqui tem outro. Ei, João, tem outro. Ei, Tomé, tem outro. 12 cestos. O que nós vamos fazer? Jesus, irmão, é sábio. A palavra é extraordinária. Os discípulos serviram, mas não comeram. Eles estavam servindo,
não tiveram tempo de se alimentar. E antes que algum deles chegasse a Jesus e dissesse assim: eu servimos aí todo mundo, cadê a nossa parte? Cadê o pão de cada dia? Senhor, foi quase ou aproximadamente 5.000 homens, além de mulheres e crianças que se alimentaram. Antes deles questionar a Jesus: cadê a nossa parte? Já está ali os 12 cestos cheios. Se alguém porventura questionou Jesus, Jesus deve ter olhado e dito: ó, um para cada um, para ninguém abrir a boca para reclamar. Enquanto você estiver trabalhando para o reino, enquanto você estiver ocupado com as coisas do reino, enquanto você estiver obedecendo a ordem de Jesus para servir, Aleluia. enquanto você estiver, Jesus, estou na sua direção e estou servindo. Jesus, estou na sua direção e estou indo levar a mensagem de salvação. Jesus, estou na sua direção, estou cuidando do rebanho. Jesus, estou na sua direção, eu sou tecladista da igreja e eu não quero parar. Jesus, estou na sua direção, eu faço parte da nossa cidade. Jesus, eu estou na sua direção, eu faço parte do círculo. Jesus, eu estou na sua direção, eu estou evangelizando os pobres. Jesus, eu estou na sua direção, eu estou cuidando dos órfãos e das viúvas. Jesus, eu estou na sua direção, mas Jesus está dizendo: ei, enquanto você estiver me obedecendo e trabalhando para mim, saiba que o pão para você, saiba que o pão para a tua casa não vai faltar. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto estiver na direção de Jesus, no foco, Jesus está dizendo: você vai servir. Enquanto você pensar que você só serviu e não sobrou nada para você, você vai olhar e vai ter um cesto cheio de Glória a Deus. Aleluia. Não perca o foco. Não erra o alvo. Pecado também significa errar o alvo. O alvo é Cristo, não erre. Aleluia. Eu estou na sua direção, Jesus. E aí? Só vai trabalhando que do demais eu estou cuidando. Pode ir. E a minha casa, a tua casa, eu sustento. Aleluia. E a minha família, a tua família está nas minhas mãos. Glória a Vai Deus. trabalhando. Aleluia. Vai servindo, porque nós fomos chamados para servir. Aleluia. Aqui eu sou diácono, nada mais, nada menos do que servo. Aqui eu sou presbítero, é servo. Aqui eu sou pastor, é servo. Aleluia. Fomos chamados e ungidos para servir o rei. Glória a Deus. Aleluia. Não é para nós ficar bonitinho, é para servir. E quando nós servimos, Ele cuida de nós. Glória, aleluia. Buscai primeiramente o reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós usamos a palavra demais, ou as mais, mas a Bíblia disse estas, porque estas, se nós formos olhar os versículos anteriores, aí está falando de vestimenta, vai estar falando de abrigo, vai estar falando de calçado, vai estar falando de pão. E Busque, cuide primeiro do reino. Aí depois que a multidão já estava saciada, fome, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: ei, agora pode deixar que o resto aqui eu tomo conta. Eu vou despedir a multidão. Vocês podem entrar no barco, pastor Ezequiel, e vai para o outro lado, me espere lá. Vou repetir, a ordem já foi dada. Entra no barco. Os discípulos obedeceram a ordem de entrar no barco. Jesus falou: eu vou despedir a multidão. Pode ir. Entraram no barco. E a Bíblia vai dizer que Jesus despede a multidão, todo mundo saciado.
Amém? Aprendemos uma coisa aqui. Deus, Ele não só traz alimento para o nosso corpo ou a nossa vida espiritual, mas se nós estamos ouvindo e servindo com alegria, Ele também prepara alimento para a nossa vida, para o nosso físico. Ele não só nos enriquece espiritualmente, mas financeiramente também. Aleluia, Jesus. A Bíblia não fala que ser rico é pecado. A Bíblia não fala que ter dinheiro é pecado. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ser bem sucedido. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, no melhor bairro da cidade. Pode ter isso. Uma vida abundante na presença de Deus. E também a sua vida espiritual regada com as bênçãos do Senhor. A única coisa que nós não podemos ter é bênçãos e riquezas financeiramente e ser pobre espiritualmente, ser doentes espiritualmente. Imagina você sendo bem sucedido aqui nesse mundo, mas também tendo o seu tesouro guardado no céu. Aleluia. Você pode ser bem sucedido nesta vida, mas não deixar o seu coração se apegar com as coisas desse mundo. Você pode dizer: Senhor, eu tenho dinheiro, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, mas o meu coração, o meu tesouro está no céu, o meu coração está no céu, o meu pensamento é o céu, a minha vontade de ir para o céu, e a minha casa é o céu. Aleluia. Jesus dá ordem aos discípulos, despede a multidão. Os discípulos estão no barco, no meio do mar, que se você for ver em outros textos ou estudar, que na verdade é um lago, mas pela extensão é conhecido como mar. Os discípulos estão ali no meio do mar. Jesus termina de despedir a multidão, e ele vai fazer o quê? Vai subir ao monte para orar, porque Jesus, ele gostava de orar. Ah, mas Jesus era filho de Deus, não precisava assim como o homem ele precisava. Como o homem ele precisou ser cheio do Espírito, e o Espírito levou ele para o deserto. Como o homem ele foi tentado pelo diabo. Como o homem ele sofreu, padeceu por amor a mim e a você, mas venceu. Aleluia. Então Jesus, como homem, ele precisava ter uma vida de oração diante de Deus. Como homem, ele precisava estar em jejum. Como homem, ele precisava se santificar muito mais. Irmão, foi o único homem que pisou na terra e não pecou, foi Jesus, santo em todo tempo. Mas ele precisava ter um diálogo, um contato com Deus. O que significa oração? Oração é nada mais e nada menos do que um diálogo, do que uma conversa com o Pai. E sempre que eu falo de oração, eu uso o exemplo da minha esposa que está ali. Eu sempre falo da minha intercessora. Às vezes, quando eu chego em casa do trabalho, que não é dia dela estar trabalhando, ela está ali orando, conversando com Deus. Às vezes eu penso: deve ter alguém em casa. A Larissa está falando sozinha, mas não, ela está ali. Irmão Ezequiel conversando com Deus, como se estivesse conversando comigo, com você. Ela está dizendo: Pai, bom dia, boa tarde, Deus, boa noite, Deus. A última e primeira pessoa que eu vi perguntando para Deus: Deus, como o Senhor está? Nunca vi ninguém perguntando como o Senhor está, Deus. A minha esposa pergunta, ela fala com Deus: Deus, hoje eu estou bem, se ela estiver bem. Se ela não estiver bem, ela fala: Deus, hoje eu não estou bem. Mas é assim do jeito que eu estou falando. Não é aquelas orações que muitas das vezes nós queremos enfrentar. Ó Deus, a sua magnitude, a sua... É tanta coisa que às vezes Deus está olhando e está dizendo: ei, eu quero que você faça uma oração simples e objetiva, que eu vou te atender, que eu vou te responder, eu vou cuidar de você, eu vou suprir a sua necessidade. É simples: Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido, mas não nos induza, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu reino, teu é glória e poder. Aleluia. É simples. É oração modelo que
Hoje eu estou bem ruimzinho. Estou sem força de ir na sua casa. Estou sem força de ir para a igreja, Deus. Deus, eu não estou conseguindo mais. A aprovação está tanta, mas a ordem já foi dada dizendo: entra no barco. Ah, Deus, é só o Senhor para me ajudar. É você sentar, é você se ajoelhar, é você deitar, porque a Bíblia fala que o rei Ezequiel, se não me falha a memória, quando Isaías entra lá no palácio dizendo: ei, coloca a tua casa em ordem, porque nessa cama que tu está, tu não descerá, mas morrerá. Ele vira para o canto da parede, estava ele, a parede de Deus. Ele está dizendo: Senhor, lembra lá do que eu fiz, Senhor. Lembra lá que eu andei nos teus caminhos. Lembra, Senhor, das obras que eu fiz. Aí Deus vai dizer, antes do profeta sair do palácio: volta lá e diga para ele que mais 15 anos de vida eu vou dar para ele. É simples. Aleluia. É simples. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Espírito Santo. Uma Aleluia. conversa. Glória. Aleluia. Lembra de Jesus no Getsemane, já ali para ser preso? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aleluia. Ele está dizendo: não a Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não estou dizendo que é errado você orar assim. Mas ele está dizendo: ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que o Senhor, Criador, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Simples. Ele está lá orando, e a Bíblia vai dizer que os discípulos estão no meio do mar, na quarta vigília da noite. Se você estuda, se você estudou, ou se você pesquisar, você vai ver. São 4 vigílias à noite. A primeira, se não me falha a memória, começa do pôr do sol até as 21 horas, às 9 da noite. Das 21 horas até a meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite até as 3 da madrugada, a terceira. Das 3 da madrugada até o romper do aurora, quarta vigília da noite. Então acontece nesse período das 3 horas em diante. Jesus está orando e os discípulos estão no meio do mar, e a Bíblia vai dizer que o vento era o contrário. Os discípulos agora começam a se desesperar, mas a ordem já foi dada. Os discípulos agora começam a se desesperar. Os discípulos agora começam a coçar a cabeça. Os discípulos agora começam a olhar um para o outro: e aí, vamos afundar, vamos perecer nesse mar. O vento é contrário. O que nós iremos fazer? Quem vai nos socorrer? Jesus está orando. Nem sei aonde que Jesus está, mas quem sabe, enquanto Jesus estava lá no monte, Jesus está dizendo: Pai, cuida deles, porque eu sei o que eles vão passar. Jesus queria dar uma experiência para eles naquele dia. Tem coisas e momentos difíceis que você está passando na sua vida, que você está pensando é Satanás, não é Deus te testando, é Deus te provando para ver até onde você vai chegar e aguentar sem murmurar, sem questionar a Ele. Ah, irmão, é Satanás que se levantou, não, é Deus te provando. Aleluia. Quem sabe Jesus está lá orando, de repente vai dizer: Pai, a Bíblia não fala, quero conjecturar. Pai, os discípulos estão lá, eu quero fazer eles passar por uma experiência hoje, algo sobrenatural, principalmente Pedro, que vai ter que andar por cima das águas. Eu quero que eles vejam quem eu sou, o que eu posso fazer, para que quando eles começarem a dar testemunho do Evangelho, eles vão com toda a garra, com toda a força. Eu vou lá socorrer. A Bíblia nos fala que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Discípulos angustiados: vou perecer, João. Pedro, eu vou morrer. E Tiago, foi bom te ver, mano. Foi bom viver com você aqui nessa terra. Foi bom aqui participarmos do culto com Jesus. Foi bom ali repartir o pão e sobrou 12 cestos, mas nós vamos morrer. Nós vamos perecer, mas a ordem foi dada: entra no barco e passa para o outro lado. Ah, Tomé,
você duvida, mas agora tu tem razão, nós vamos morrer. Quem sabe ninguém parou para pensar, pôs a mão na consciência, não, Jesus falou que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar. Aleluia. Aconteça o que acontecer, nós vamos chegar do outro lado, porque a ordem foi dada. E quem deu a ordem foi Jesus. Se Jesus deu a ordem para você, escute, entrar no barco, ele está dizendo, ei, entra nesse barco chamado igreja. Vai acontecer muita tempestade na sua vida. O vento vai soprar ao contrário. As ondas vai se levantar. Satanás vai querer bater de frente com você. O teu irmão do lado vai querer caçar confusão. O teu vizinho vai querer caçar briga com você. Às vezes você vai chorar, vai se desesperar, vai pensar em desistir. Mas eu dei a ordem para você entrar no barco. E quando ele dá ordem para você entrar no barco, ele garante a vitória no final. Quando ele dá ordem para entrar no barco, ele garante a tua chegada na praia. Quando ele dá ordem para você entrar no barco, ele garante que você vai levantar a bandeira da vitória. Quando ele dá ordem para você entrar no barco, ele está dizendo, você pode até se preocupar, você pode até não estar me vendo, mas em todo tempo eu estou te olhando, eu estou cuidando, eu cuido de você. Então aquieta o teu coração e aquieta a tua alma, aquieta o teu sentimento, esses pensamentos negativos, jovem, para com isso, porque Deus cuida de você. Esse pensamento, eu vou parar, eu vou desistir. Deus, ele cuida de você, ele garante a tua chegada. Se você está no barco e dizer, Deus, me ajuda, me socorre, porque eu estou firmado na palavra que o Senhor dizei. Entra no barco e no final ele vai dizer, não tema. Glória a Deus. Aleluia. Ele garante a nossa chegada. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Já vou terminar. Aleluia. O barco enchendo de água. O vento contrário dos discípulos desesperados. E agora? O que será de nós? Mas é a quarta vigília da noite. Eles vão ter uma visão, vão enxergar. Com certeza Jesus deve resplandecente, brilhando no meio daquela escuridão, para eles enxergar. O mar revolto, a tempestade batendo forte, levei Jesus andando por cima das águas. Os discípulos desesperados, irmão, e Jesus levei andando por cima das águas. Aleluia. O barco está perto de afundar, mas Jesus levei andando por cima das águas. Aleluia, Jesus. Está tudo dando errado, mas Jesus levei andando por cima das águas. Parece que eu vou morrer, mas Jesus levei andando por cima das águas. Meu filho disseram que vai matar, mas Jesus levei andando por cima das águas. Tem alguém na minha família que parece que não tem mais jeito, mas Jesus levei andando por cima das águas. Mas a minha casa está toda bagunçada, eu não consigo colocar ordem, ninguém me obedece lá, mas Jesus levei andando por cima das águas. Está tudo de cabeça para baixo, mas Jesus levei andando por cima das águas. E de repente eles vão olhar e vai dizer, é um fantasma, porque no momento de desespero não enxergamos socorro, no momento de desespero não enxergamos ajuda. Quando estamos desesperados, parece que levei mais luta, mais adversidade, parece que o vento levei mais forte. Quando estamos desesperados, parece que aquilo que está vindo para resolver o problema, parece que está vindo para atrapalhar e colocar mais problema. Mas quem vem andando por cima das águas para salvar os seus discípulos e dizer para eles, não temas, sou eu, é Jesus. É Deus dizendo para alguém nessa noite, ei, o teu barco está sendo açoitado pelas ondas da brava maré. O teu barco está sendo açoitado pela tempestade, jovem. Mas olha Jesus vindo andando por cima das águas,
Você não vai morrer. Você não vai perecer. Você não vai desistir. Você não vai parar. Você não vai se prostrar. Você não vai pensar em suicídio. Você não vai pensar em abandonar tudo, deixar o teu lar e a tua família, porque levei Jesus andando por cima das águas para que só. Eu vou morrer, Deus está dizendo, você não vai morrer não, porque eu te escolhi. Eu vou perecer, Deus está dizendo, você não vai perecer não, porque foi eu que dei a ordem para você entrar no barco. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levei Jesus andando por cima das águas. É um fantasma? Não, é Jesus, é a solução para o teu problema. É a luta, não, é Jesus, é o teu socorro. Glória a Deus. Aleluia. É alguém que está vindo me matar, me criticar. Não, é Jesus que levei para sarar a tua ferida. Aleluia, é alguém que levei para apontar o dedo, não. É Jesus que está enviando alguém para trazer uma palavra de conforto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No versículo de número 27, Jesus vai dizer: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo. Jesus está dizendo: tem bom ânimo, rapaz. Não vai morrer, não. Glória a Hoje não é Deus. dia de parar. Você não vai perecer, não. Eu cuido. Eu estou no controle. A caminhada ainda é grande. Glória a Deus. Aleluia. A promessa é bem maior. Vão criticar, vão falar mal, mas quem chamou foi eu. Quem escolheu foi eu. E quem assinou embaixo foi eu. Aleluia. Vão querer parar, mas não vai parar não, porque quem deu a ordem foi eu. Vão dizer que você canta mal, não canta mal nada, porque queria estar no teu lugar cantando. Vão dizer que você não presta para pastorear, não é isso não, que queria estar no teu lugar. Mas quem te chamou, quem te escolheu, quem te separou, Aleluia. ele vai dizer: tem bom ânimo, sou eu, não tema. Glória a Deus. Aleluia. Você não vai morrer. Você não vai parar. Não temas não, porque foi Deus quem te chamou. Glória a Deus. Foi Jesus quem te escolheu. E foi Ele quem deu a ordem, dizendo: entra no barco, passa para o outro lado. Aí Pedro vai dizer: Senhor, vai ser o Senhor mesmo? Manda que eu vá e de encontro ao Senhor aí por cima das águas. Eu quero ver mesmo, seu Senhor. Venha. Sabe aquelas provas que você faz com Deus? Se o Senhor tem a chamada mesmo, mostra lá. Se o Senhor tem algo com a minha vida, fala. Aí Deus só diz assim: venha. Aí você fica parado ainda no mesmo lugar. Aí você fica estacionado. Você já fez a prova com Deus, Deus já te respondeu e disse: venha. Você não, se o Senhor falar de novo, Deus já falou. Mas o Senhor precisa confirmar, Ele já confirmou. Não conhece a voz do bom pastor, não, é? Não conhece a voz do Pai, não sabe discernir a voz do Espírito. Meu Deus, aleluia. Se é o Senhor, venha. Ei, João, é o Senhor que está me chamando, eu vou. O Senhor que preparou essa oportunidade. Ei, vai ser uma experiência sobrenatural, Tiago. Eu vou querer? Não, eu vou.
Seja ousado quando Deus te chamar. Glória a Aleluia. Fez a prova? Aleluia. Seja ousado quando Ele disser venha. Aí lá vai Pedro. Tchau, Pedro. O vento está forte aí, mas eu vou descer do barco e vou em encontro de Jesus. Começa Pedro aí. Vai em encontro de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer, ele está indo. Enquanto ele está focado em Cristo, ele está andando por cima das águas. Quando ele está focado em Jesus, ele consegue dar um passo após o outro. Aprenda uma coisa. Não tenta querer dar um passo maior do que as pernas não, que pode cair. Viu? Mas um passo após o outro. Jesus nunca correu, mas também nunca chegou atrasado. Chegava na hora certa, no momento certo. Aleluia. Passo após o outro. E lá vai Pedrão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem sabe está dizendo assim: glorificado seja o Senhor, Deus forte de Israel, Hosana nas alturas. E lá vai Pedro. E aí, João? Lá vai Pedrão. Mas a Bíblia vai, enquanto ele está focado, ele está andando, mas ele sente o vento forte bater. Ele sente a maré se levantando. Ele provavelmente vai fazer isso aqui. Jesus está ali, mas ele vai fazer isso aqui, ó. Olhou para o lado, perdeu o foco e começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele vai dizer: Senhor, socorra-me porque eu estou perecendo. Jesus vai chegar, vai estender as mãos. Não é só porque você às vezes está perecendo que Deus vai abrir mão de você, não. Não é só porque você às vezes está fraco que Deus vai deixar você só, não. Deus me abandonou, não. Deus não te abandona, não. Deus está contigo, está estendendo as mãos. Está dizendo: ei, ó, minhas mãos estão estendidas. Eu te tomo pelas mãos, eu te levanto de novo. Caiu, mas eu levanto. Está fraco, mas eu levanto. Aleluia. Está prostrado, mas eu levanto. Levanta Pedro, Jesus vai olhar e falar: homem de pouca fé, porque duvidaste. Irmão, mas Pedro saiu do barco, foi até Jesus, homem de pouca fé. Jesus estava falando da fé oscilante, uma coisa que eu aprendi. A fé oscilante de Pedro tirou o foco. E enquanto você está focado em Cristo, você vai viver o sobrenatural. Enquanto você estiver focado em Cristo, vai vir as adversidades, vai vir as tempestades, vai vir as calúnias, os momentos ruins. Mas você está focado em Cristo, você vai seguir adiante. Aleluia. Só não perca o foco para não afundar. Mas escute, se perder o foco, chegar a afundar, clama por socorro, porque Ele vai te socorrer. Ele vai te levantar. Aleluia. Vai segurar em suas mãos e vai dizer: podes levantar. A sua fé foi oscilante, mas eu estou a todo momento, a todo tempo, observando você. Eu ainda cuido de você, eu levanto você, eu sustento você, eu carrego você. Aleluia. A ordem foi dada: entra no barco, passa para o outro lado. E quando você pensar que está tudo dando errado, Jesus chega para te socorrer e dizer: tem bom ânimo, sou eu. Glória a Não Deus. temas. Aleluia. Feche seus olhos. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, culto da noite da vitória. Eu não sei como que está no teu barco no meio da tempestade. Eu não sei como está você. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está a sua fé para com Deus. Mas nessa noite Deus está dizendo: ei, eu mandei você entrar no barco. Eu já dei a ordem que você vai chegar do outro lado, então não temas. Eu te sustento. Feche seus olhos.